palavra de João, se você começar a ler a partir do capítulo 6, antes de acontecer essa história, Jesus estava passando por uma situação muito difícil em seu ministério. Havia ali a festa do tabernáculo, e os irmãos de Jesus diziam para ele assim: ei, você que se diz o bambambam, o cara, por que você não sobe para Jerusalém? Quem quer ser conhecido tem que se aparecer. Quem quer ser conhecido tem que ir para lá, porque lá é onde vai se reunir todo mundo. Mas Jesus já não podia estar muito mais no meio dos judeus, porque eles tentavam matá-lo. E os irmãos de Jesus não criam nele. Então, na verdade, eles tinham ele como louco. E queriam eliminá-lo, e queriam dar um basta nele, queriam acabar com ele. Jesus responde para o irmão dele: ainda não é chegada a minha hora, você vai. Mas passado-se um tempo, Jesus foi e ficou em oculto. E ele começou a ensinar os judeus ali naquele lugar, meio que em secreto. Alguns escribas e fariseus começaram a ficar com muitos ciúmes de Jesus. Porque na verdade eles se achavam o tal. Eles se achavam que é eles que tinham que ensinar o povo. Não mudou muito hoje. Amém? Alguns homens de Deus acham que eles que têm a unção. Querido, por estar aqui em cima não significa que eu tenho mais unção do que você. O pastor que pensa que tem mais unção do que o membro que está sentado no banco, ele está totalmente enganado. A unção que está aí embaixo é tão igual a que está aqui em cima. Eu só estou aqui por uma posição, porque eu creio que a partir daqui uns dias, você vai estar aqui no meu lugar e eu vou estar no seu lugar. E eles achavam que é eles que tinham que ensinar, é eles que sabiam, eles entendiam. Afinal de contas, eles eram uns PhD na Bíblia, do judaísmo, no Pentateuco. Eles conheciam tudo a respeito da lei. Mas quem estava ensinando o povo e quem estava traindo o povo era um Jesus de Nazaré, um carpinteiro ou filho de um carpinteiro. Um homem sem expressão nenhuma, sem uma faculdade, sem um diploma ou um papel debaixo do braço. E a palavra diz, um pouquinho antes desse capítulo de número 8, no capítulo de número 7, diz que Nicodemos começou a defender Jesus porque ele conheceu a Jesus. Ele ouviu quando Jesus disse para ele assim: se não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. E Nicodemos já não estava olhando mais com os olhos naturais, mas ele estava começando a olhar com os olhos espirituais. Então Nicodemos diz assim: na nossa lei também, nós não podemos acusar ninguém sem antes ouvi-lo, a saber o que ele fez de errado. Ou seja, ele tem que ter o direito de se defender. Então esses escribas e fariseus, eles meio que armam uma situação. E eles trazem a mulher perante Jesus. Eu vejo aqui uma coisa muito interessante. Eu vejo aqui uma guerra entre a lei e a graça. A lei, os fariseus ali tentando Jesus, trazendo a mulher e dizendo para ela assim: ei Jesus, Moisés mandou matar. E você, o que você diz? Porque Jesus era conhecido como amigo de prostitutas e de pecadores. Jesus andava no meio daquele povo que era uma escória para aqueles que se achavam crentes demais, conhecedores da lei demais. Então eles eram pecadores e eles não podiam estar no meio de nós. E eles queriam acusar Jesus dizendo assim: ele é um blasfemador. Ele é um que fala contra Moisés. Afinal de contas, Moisés foi o que viu face a face com Deus. Moisés é o que teve ali na presença de Deus, e Deus deu para ele a nossa lei. E esse homem agora vem querendo trazer algo, quebrando toda essa nossa lei. Temos que matar esse homem. Temos que liquidar esse homem. Temos que acabar com ele. E aí começa uma guerra entre a lei e a graça. E nós sabemos que até o final da história Jesus consegue livrar essa mulher, amém? Mas eles procuravam ter algo que o acusasse. Vamos começar a discorrer o texto juntos. No verso de número 1 diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras.
Volta um versículo antes. João capítulo 7, verso 53. O que diz aí na tua Bíblia? João capítulo 7, verso 53. Diz assim: e cada um foi para onde os fariseus e os judeus foram? Mas Jesus foi para onde? Olha a diferença aí. Os judeus e os fariseus, cada um foi para a sua casa. Mas Jesus foi buscar a intimidade com o Pai. Enquanto todo mundo foi para casa, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus foi ouvir a vontade de Deus, foi ouvir a voz de Deus. E Jesus estava ali no Monte das Oliveiras. E diz que pela manhã, então quer dizer que Jesus passou a noite inteira orando e ouvindo a voz de Deus. Você está me entendendo por que hoje eu estou dizendo que nós temos que começar a andar no Espírito? Porque o Espírito vai tirar você de situações. É o Espírito que vai colocar na sua vida prosperidade ou não. É o Espírito que vai te dar o que a tua fé pode te dar. Mas para isso precisamos ouvir a voz do Espírito, precisamos andar no Espírito. Então esse homem estava ali. Jesus estava ali. E esse fariseu tinha ido para casa. Mas Jesus não. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e de manhã diz que ele voltou e começou a ensinar. Começou a ensinar. Verso de número 4. Verso de número 3. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Ei, não era fofoca. Não era alguém que disse assim: olha, essa mulher, ela estava lá em adultério. Eu fiquei sabendo. Alguém me contou que ela estava, então nós trouxemos ela aqui. Não. Ela foi apanhada no ato. Não era uma fofoca, era uma realidade, era um fato. Eu quero dizer para você uma coisa, querido: a tua realidade, o fato da tua vida não é uma verdade na tua vida. E eu provo isso para você biblicamente. Lembra aquela mulher que estava ali com um problema muito sério e procurou o profeta Eliseu e disse: Eliseu, o meu marido é teu servo e os credores querem levar meus filhos. Segundo Reis, capítulo 4, está essa história. E o que eu faço? Eliseu disse assim: o que você quer que eu faça? O que você tem na tua casa? Ela disse assim: apenas uma botija de azeite. Ele disse para ela assim: vá para tua casa, feche a porta sobre você e teus filhos, pegue todas as vasilhas vazias que tiverem. E a palavra diz que enquanto existiu uma vasilha vazia, o azeite não parou de descer. A realidade daquela mulher, ela não tinha nada, mas a verdade dela é que Deus supriu ela em toda a sua necessidade. Quero dizer para você nessa noite: a tua realidade não é a tua verdade. A realidade dessa mulher era uma mulher adulta, não era uma fofoca, ela foi pega em adultério. Mas Jesus transformou a realidade dessa mulher em uma verdade de amor e de graça. O que você quer que Deus faça para você nessa noite? O que você quer que Deus transforme para você nessa noite? Deus, essa noite está dizendo: os teus acusadores estão na minha presença, mas crê em mim, porque eu vou te livrar dos teus acusadores. Verso de número 4. E pondo-se no meio deles disse: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Mestre, coisa nenhuma, irmão. Isso me faz lembrar quando Jesus disse para eles assim: vocês confessam com o seu lábio, mas com o coração vocês estão longe de mim. Vocês falam com a tua boca para fora, mas no coração de vocês querem me matar. Isso está lá em Mateus, capítulo de número 15, verso de número 8. Este povo me confessa com os seus lábios, mas me odeia com o seu coração. Mestre,